Meus amados irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. E nós estamos meditando desde ontem o capítulo 15 do Evangelho segundo São João, que é um evangelho muito conhecido por todos nós, o evangelho da videira verdadeira. Um evangelho de cunho muito espiritual e que nos chama a atenção para estarmos inseridos, colados na videira que é Jesus Cristo. Se vocês recordam bem o texto de ontem, quem teve curiosidade de ler na liturgia das horas ou assistiu a alguma missa pelas redes sociais, pela mídia, deve ter visto que o Senhor começou o seu evangelho ontem assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Vejam que aqui Jesus fala com alegoria. Ele é a videira, e nós somos os ramos dessa videira. O Pai é o agricultor. E o Espírito Santo é a seiva que alimenta os ramos vindo da videira. O que nosso Senhor quis dizer com isso? Que para que a gente permaneça vivo, é preciso estarmos conectados, ligados, emaranhados na videira que é Ele. E quando nós somos cortados dele, nós somos cortados da vinha, nós secamos. O que é que acontece com o ramo de uma planta? Quando a gente corta, aquele ramo ali ele seca, porque não recebe mais a seiva que vem do caule, alimentada na raiz. O cristão, quando ele se afasta de Cristo, quando ele corta o vínculo com Cristo, ele deixa de receber a seiva que é o Espírito Santo. E ele começa a morrer espiritualmente. Vocês observem como isso é forte. Como nós temos pessoas que vivem uma vida toda e não querem ter compromisso e nem responsabilidade com Deus. Não tem motivação para rezar. Estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque estão afastados da videira. Porque o pecado cortou a relação e fez com que começassem a secar espiritualmente. É por isso que nós vemos tantas pessoas vivendo sem ter compromisso e responsabilidade com Deus, e querendo viver a fé segundo os seus próprios critérios, segundo a sua própria crença, seguindo o Deus da sua cabeça, não o Deus Jesus Cristo nosso Senhor. Posto todos esses pensamentos do Evangelho de ontem, o Evangelho de hoje, que é uma continuação direta, nós iremos escutar nosso Senhor falando do verbo permanecer.
Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. O amor apaixonado, levado ao extremo da vida que nós experimentamos de Cristo Jesus, é o amor que Cristo Jesus experimenta e experimentou do seu Pai. Ele muito amou, Ele muito foi amado, Ele muito nos ama e espera ser muito amado. Vejam que o próprio Santo Agostinho, quando vai falar da Trindade Santa, Agostinho, em uma obra chamada De Trinitate, Agostinho vai dizer assim, Santo Agostinho de Hipona, ele vai dizer assim, lá no século V da nossa era: o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado e o Espírito é o eterno amor. Aqui se sinaliza para Pentecostes esse amor que é o Espírito Santo de Deus, que deve de verdade preencher o nosso coração e nos fazer todos os dias encontrarmos prazer de servir a Deus. Como o Pai me amou, eu vos amei com o mesmo amor, permanecei no meu amor. Ou seja, só permanece no amor de Deus quem aprende a amar a Deus e se esforça. Muitas vezes nós vemos as pessoas que querem o tempo todo que Deus prove o amor, que Deus ame cada vez mais, como se Ele deixasse de amar. Mas as pessoas não querem amá-lo na mesma intensidade. Não querem amá-lo na mesma intensidade. Porque o que significa permanecer no amor? Aí o próprio Senhor vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Uma pessoa que diz que ama a Deus, que não se esforça para cumprir os mandamentos, que não se esforça para fazer a vontade evangélica de Cristo, não ama a Deus, é um enganador, é um usurpador. Porque o amor não é simplesmente uma palavra jogada ao léu, não. O amor é uma vivência decisiva. Eu decidi amar e eu vou buscar agradar ao meu Senhor, e eu vou buscar agradar ao meu Deus, e eu vou buscar de verdade fazer tudo aquilo que o meu Deus me pede para agradá-lo cada vez mais. Eu vou ser dócil à ação do seu Espírito para que eu cada vez mais possa de verdade amar. Amar a Deus consiste em permanecer no seu amor. Permanecer no seu amor consiste em cumprir os mandamentos. E Jesus continua: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. E porque guardei os mandamentos, permaneço no seu amor. Lembrem aquele evangelho que todos os anos cai no primeiro domingo da Quaresma, o evangelho das tentações de Cristo. Lembrem que o demônio se apresentou a Cristo e ofereceu a Cristo aquilo que humanamente todo ser humano procura: poder, fama, independência. E vejam que aquilo que o demônio ofereceu a ele não abalou,
Por quê? Porque ele queria permanecer no amor do Pai. Porque ele queria cumprir os mandamentos do Pai. E cumpriu. Lembrem do momento em que ele era tentado no Horto das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, num momento de sua agonia no Getsemani. Ele ali agoniado, com a crise de consciência, diante daquilo tudo que estava vivendo, e ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice era aquele? A morte. Pai, não me permita morrer, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele se colocou totalmente nas mãos do Pai. E nós, católicos, devemos buscar, em meio às nossas infidelidades, em meio à nossa pequenez, em meio à nossa simplicidade, nós devemos buscar todos os dias estarmos assim nas mãos de Deus e deixarmos Deus, nosso Senhor, nos guiar, fazendo da nossa vida aquilo que Ele quer, e para onde Ele nos leva, nós temos a certeza de que é o que é bom para mim. Nós temos a certeza que é o que é bom para o meu ser. Pode ser que no primeiro momento eu venha estranhar, mas depois eu preciso compreender que Deus sabe o que quer para a minha vida. É por isso que o texto santo do Evangelho de hoje vai falar da alegria, que é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. A alegria de fazer a vontade de Deus. A alegria de deixar-se conduzir por Deus. O que é que nós cantávamos e rezávamos há 12 dias atrás, no quarto domingo da Páscoa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me conduz. Se Ele me conduz, e eu estou passando ali por uma dificuldade, mas Deus sabe por quê, e assim eu devo me alegrar. Ou se não tiver ainda essa vida espiritual tão arraigada ao ponto de me alegrar, porque tenho fé em Deus em meio às adversidades da vida, que pelo menos eu fique sereno e não dê um contratestemunho e não deixe a minha fé abalar na hora das asperezas da vida. Porque é tão triste a gente ver alguém que serve a Deus, mas na hora da dificuldade, ali meio que abala a fé. Outros caem em depressão. É como se tudo aquilo que fizesse, é como se o Deus que servisse não estivesse a nos conduzir, a nos abençoar, a nos proteger. É como se Deus nem existisse. Tem gente que se abala de tal modo que parece que Deus nem existe. Por quê? Porque não entendeu ainda que para entrar no céu é preciso entrar pela porta estreita, vivendo a fé. E o que é fé, Padre? É crer naquela realidade que ainda não se vê. É uma definição de fé tão diminuta,
mas tão profunda. Crer, ter fé, é crer naquela realidade que ainda não se vê. E vejam como nosso Senhor termina o texto. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós. Olha, a alegria de Cristo. Padre, mas aquilo ali não é alegria. Aí é que você se engana, porque a alegria dele era fazer a vontade dele. Quem ama se alegra em ver feliz a criatura amada. O amor é altruísta, é desinteressado, como diz São Paulo. Mesmo que eu sofra, para que alguém que eu amo seja feliz, eu estou a amar, porque o amor acarreta sofrimento. É impossível amar sem sofrer. Logo, quem não quer sofrer, nunca vai amar. Então, a alegria de Cristo foi fazer a vontade do Pai, porque amava. E o bonito é que Jesus termina ainda dizendo assim: a minha alegria esteja em vós, o servir o Pai, e a vossa alegria seja plena. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria pela metade, ou alegria que no outro dia logo se esvai. Onde muitas vezes a gente vê uma pessoa tão alegre à noite, com alegria efêmera, tão passageira, e no outro dia toda a alegria foi embora. Por quê? Porque não era uma alegria plena, mas era uma alegria transitória que logo passa. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nunca é tarde para que a gente assuma o compromisso de servir a Deus. Nunca é tarde para que a gente abra o nosso coração e nos deixemos guiar por Deus. Nunca é tarde para que nós tomemos consciência que devemos nos alegrar em fazermos juntos a vontade de Deus. E essa vontade que vai nos fazer de verdade alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé.